A produção começa com a recepção da matéria-prima polimérica granulada, entregue na oficina por transporte ferroviário. Os grânulos passam por um controle de qualidade inicial, onde sua composição química e características físicas são verificadas antes da admissão. Após a verificação, a matéria-prima é encaminhada para um depósito com temperatura e umidade controladas para armazenamento temporário. Um sistema automatizado transporta os grânulos do armazém através de tubos pneumáticos para o edifício de produção em fluxo contínuo. A matéria-prima é enviada para câmaras de secagem, onde o excesso de umidade é removido a uma temperatura de 80 graus Celsius. Os grânulos secos são transportados para silos de armazenamento, localizados acima da linha de máquinas de moldagem, para uma alimentação uniforme. Os dispositivos de dosagem medem a quantidade exata de material e o carregam nos funis de recepção das máquinas de moldagem por injeção, uma peça por vez. Os grânulos entram no cilindro de aquecimento da máquina, onde começa o processo de fusão a uma temperatura de 230 graus. Um sem-fim rotativo move a massa fundida ao longo do cilindro, garantindo o aquecimento uniforme e a homogeneização do material no interior. Nesta etapa, corantes são adicionados à massa fundida através de dosadores separados, se for produzida uma partida de blocos coloridos. A massa fundida colorida é cuidadosamente misturada por um mecanismo de rosca para obter uma cor homogênea em todo o volume do polímero. A massa fundida pronta é acumulada antes do bico da máquina, em uma câmara especial sob pressão controlada antes da próxima operação. O sistema hidráulico fecha as duas metades do molde com uma força de várias toneladas, criando uma cavidade hermética com a configuração especificada. O sem-fim expele uma porção do material fundido através do bico para os canais do sistema de injeção, sob alta pressão em frações de segundo. O plástico fundido preenche todas as cavidades do molde, assumindo a geometria exata dos futuros blocos com precisão micrométrica dos contornos. O sistema de resfriamento fornece água pelos canais no corpo do molde, dissipando o calor e solidificando o plástico gradualmente. A temperatura do molde é mantida em 40 graus para uma velocidade ideal de cristalização do polímero sem tensões internas. A exposição à pressão dura 20 segundos, garantindo o preenchimento completo dos menores elementos do relevo e excluindo o encolhimento. O sistema hidráulico abre o molde e a metade superior se eleva, abrindo acesso às peças solidificadas dentro da parte inferior. Os empurradores empurram automaticamente os blocos acabados para fora dos encaixes do molde, liberando-os do contato com a superfície metálica. As peças caem na esteira receptora através de uma calha guia, evitando que sejam danificadas ao cair de uma altura. A esteira transportadora leva os blocos recém-moldados para a área de separação dos canais de fundição, onde os elementos tecnológicos são removidos. O operador quebra manualmente os canais de fundição de cada bloco, usando alicates especiais para separar as peças com precisão. Os canais de fundição separados são coletados em um container separado para posterior reciclagem e retorno ao ciclo de produção posteriormente. Os blocos limpos são transportados para o próximo transportador,
que leva à área de inspeção primária, antes do processamento posterior. O sistema óptico escaneia cada bloco, identificando automaticamente defeitos visíveis na superfície, rachaduras e desvios geométricos. O computador analisa as imagens obtidas e descarta as peças que não atendem aos parâmetros de qualidade definidos pelos critérios estabelecidos. Os produtos defeituosos são automaticamente descartados em uma bandeja separada por um empurrador pneumático, para posterior descarte e refundição. Os blocos aprovados no controle são encaminhados para a câmara de tratamento térmico, onde ocorre a estabilização da estrutura interna do polímero por aquecimento. A temperatura na câmara é mantida em 90 graus durante 30 minutos, para remover as tensões residuais. Após o tratamento térmico, as peças são resfriadas em uma zona especial até a temperatura ambiente, reduzindo gradualmente o aquecimento, sem mudanças bruscas. Os blocos resfriados são enviados para a área de usinagem, onde pequenas rebarbas e irregularidades são removidas das superfícies. Escovas giratórias com cerdas macias processam cada peça, suavizando as arestas afiadas sem danificar a geometria principal. Um aspirador remove a poeira plástica formada diretamente da área de trabalho das escovas, mantendo a limpeza do processo tecnológico. Os blocos processados são transportados para a área de marcação, onde as informações de identificação são aplicadas a cada peça por laser. O gravador a laser grava o número do lote e a data de produção na superfície inferior do bloco em frações de segundos. A marcação é verificada por um sistema automático de reconhecimento de símbolos, para confirmar a legibilidade e a exatidão dos dados aplicados antes de continuar. As peças marcadas são transferidas para a área de medição precisa, onde as dimensões críticas de cada elemento da estrutura são verificadas. A máquina de medição por coordenadas digitaliza os blocos, registrando desvios das dimensões nominais com precisão de micrômetro. Os dados das medições são automaticamente transferidos para o sistema de controle de qualidade computadorizado, para análise estatística e documentação dos resultados. Os blocos que passam no controle dimensional são encaminhados para a área de verificação das características mecânicas para teste de resistência das conexões. O banco de ensaio verifica a força de aderência dos blocos entre si, medindo a força necessária para separar os elementos. Sensores especiais registram os indicadores e os comparam com os padrões de resistência estabelecidos para esse tipo de conexão. As amostras que não atendem aos requisitos de força de aderência são rejeitadas e encaminhadas para reciclagem em um fluxo separado. Os blocos de qualidade são encaminhados para a área de inspeção visual final, onde os controladores examinam cada detalhe sob ampliação. Os inspetores verificam a uniformidade da pintura, a ausência de arranhões, amassados e outros defeitos estéticos em todas as superfícies visíveis. As peças aprovadas são colocadas em bandejas plásticas especiais, com compartimentos que evitam o contato e danos durante o transporte. As bandejas cheias são colocadas em paletes e transportadas para um armazém intermediário de componentes acabados antes da próxima etapa. No armazém, os blocos são classificados por cor e tamanho em áreas separadas para facilitar a montagem posterior dos conjuntos. O sistema automatizado de contabilidade do armazém
registra a quantidade e as características das peças recebidas em um banco de dados eletrônico. A partir do banco de dados do armazém, são gerados pedidos para a montagem dos conjuntos, de acordo com o plano de produção e as especificações de produtos específicos. Garras robotizadas retiram a quantidade necessária de blocos de cada tipo das respectivas células de armazenamento, de acordo com um programa definido. As peças selecionadas são transferidas para a área de montagem, onde são montados os conjuntos completos para embalagem em embalagens de varejo. A linha de transporte leva os blocos para os postos de trabalho dos embaladores, onde é feita a contagem manual e a disposição dos elementos. Os operadores colocam as peças em sacos plásticos, de acordo com as instruções de montagem, verificando se todos os componentes necessários do conjunto estão presentes. Os sacos cheios são selados hermeticamente por termosoldagem, o que evita que as peças se espalhem e as protege de influências externas durante o armazenamento. Os sacos selados com os blocos são enviados para a área de preparação da documentação impressa, onde são adicionadas as instruções. A oficina de impressão produz instruções de montagem a cores em papel cartão, com ilustrações passo a passo para os consumidores. As instruções prontas são dobradas por máquinas de dobragem automáticas, em um formato compacto, para serem colocadas na embalagem do kit. As instruções dobradas são transportadas para a linha de embalagem, onde são combinadas com os pacotes de peças correspondentes em um único kit. O operador coloca o pacote com os blocos e as instruções em uma caixa de papelão com design da marca, observando a orientação correta dos elementos. As caixas são enviadas para a linha de colagem automática, onde um aplicador especial aplica cola nas abas da embalagem. Prensas pneumáticas fixam as abas na posição fechada, até que a cola seque completamente em alguns segundos. As caixas seladas passam por uma impressora, que aplica o código de barras e a data de produção na superfície externa da embalagem. O sistema de visão artificial digitaliza os códigos aplicados para verificar a legibilidade e a conformidade dos dados com a tarefa de produção antes da embalagem. As caixas verificadas são transportadas para a área de formação de embalagens em grupo, onde são reunidas as remessas para distribuição no varejo. O empilhador automático agrupa as caixas em conjuntos de 6 e as envolve com filme termorretrátil para criar uma unidade de transporte compacta. Os conjuntos embalados passam por um túnel térmico, onde o filme é contraído sob o efeito do ar quente, envolvendo firmemente as caixas. Os blocos formados são verificados quanto à integridade da embalagem e a correção do conteúdo antes de serem transferidos para a próxima etapa da produção. Os blocos embalados são transportados para a área de formação de paletes de transporte, para envio aos centros de distribuição da empresa. O manipulador robotizado coloca os blocos de caixas em uma palete de madeira em camadas, de acordo com o esquema ideal de disposição da carga. Cada camada é separada por calços de papelão para distribuir uniformemente a carga e evitar a deformação das caixas inferiores. A palete totalmente carregada é envolvida com filme plástico em várias camadas para fixar a carga e protegê-la de influências externas. Uma etiqueta de transporte com informações sobre o conteúdo, peso, endereço de entrega e condições especiais de armazenamento é colada na palete.
O empilhador move a palete completa para a zona de expedição, onde é formada uma fila para carregamento nos veículos de transporte. As paletes passam por uma verificação final de integridade e estado da embalagem pelos funcionários do Departamento de Controle de Qualidade, antes de serem enviadas aos compradores. As paletes aprovadas são carregadas em caminhões com controle de temperatura para transporte até os centros de distribuição da empresa. Os veículos são enviados por rotas pré-estabelecidas, respeitando o cronograma de entrega e as condições de temperatura de armazenamento. Ao chegar ao centro de distribuição, os paletes são descarregados e colocados em áreas de armazenamento de acordo com o sistema de endereçamento do armazém. O sistema de informação do armazém registra a entrada da mercadoria e atualiza os dados sobre a disponibilidade dos produtos acabados em tempo real. As peças rejeitadas em todas as etapas são coletadas em contêineres especiais e transportadas para a oficina de reciclagem de resíduos plásticos. Os blocos defeituosos são triturados em um triturador industrial, em pequenos fragmentos, adequados para posterior refundição e reutilização. O plástico triturado passa por uma separação magnética para remover possíveis inclusões metálicas que entraram na massa durante a trituração. A trituração limpa é lavada em uma instalação de lavagem com água quente e aditivos de limpeza para remover sujeira e resíduos de corantes. O material lavado é centrifugado para remover o excesso de água e, em seguida, seco em tambores de secagem até atingir a umidade residual. A granulação seca passa por granulação em um extrusor, onde é refundida e moldada em novos grânulos de tamanho padrão para reutilização. Os grânulos regenerados são misturados com a matéria-prima primária em uma determinada proporção e retornam ao ciclo de produção de blocos. Paralelamente, o laboratório de produção realiza testes regulares em amostras do produto acabado para verificar a conformidade com os requisitos técnicos e as normas de segurança. Os laborantinos verificam a estabilidade química do plástico, sua resistência à luz, temperatura e cargas mecânicas por meio de testes prolongados. Os resultados dos testes laboratoriais são documentados em um sistema eletrônico e usados para ajustar os parâmetros do processo de produção, quando necessário. O Departamento de Controle Técnico analisa as estatísticas de defeitos e identifica desvios sistemáticos que exigem ajustes no equipamento ou mudanças na tecnologia. Os engenheiros fazem os ajustes necessários nos programas de controle das máquinas de moldagem para minimizar os defeitos e aumentar a produção de produtos adequados. O serviço de metrologia calibra regularmente os equipamentos de medição de acordo com os padrões, garantindo a precisão do controle dos parâmetros em todas as etapas da produção. Os aparelhos calibrados são marcados com adesivos especiais, com a data da próxima calibração, para manter a rastreabilidade das medições no sistema de qualidade. O Departamento de Planejamento coordena a capacidade de produção, conciliando os volumes de produção com as previsões de vendas e as flutuações sazonais da demanda. O sistema de informação da empresa reúne os dados de todas as divisões, garantindo o controle operacional do andamento da produção e a gestão dos recursos. Os produtos acabados são enviados dos centros de distribuição para lojas de varejo e plataformas online para venda aos consumidores finais.
O serviço de suporte técnico recebe as reclamações dos consumidores sobre a qualidade e o uso dos produtos, registrando-as em um banco de dados. A análise do feedback dos compradores é utilizada para o aperfeiçoamento contínuo da construção dos blocos e para melhorar as propriedades de consumo dos produtos. O ciclo de produção é completado por um processo contínuo de aperfeiçoamento da tecnologia, garantindo a produção estável de blocos de construção de qualidade para os consumidores.